Bom, pessoal, estamos aqui novamente, eu, Carlos Azeitona, no projeto Entenda BNCC, juntamente com o professor Barnabé, da disciplina de matemática. Professor, percebemos nesse caminhar educacional, né, que os alunos têm uma certa aversão a uma das unidades temáticas, que é a tal da geometria, né? Até porque, né, pessoal, muitas avaliações analisadas por nossa equipe, parece que a geometria é um bicho literalmente de 7 cabeças, né? É o tal do bicho papão. Mas, analisando a base, verificamos que todo o ensino fundamental, né, ela tem 41 objetos de conhecimento, né, dessa área da geometria e 53 habilidades, sendo o maior enfoque nos anos finais, né? Isso. Professor, como poderia desmistificar essa unidade temática de suma importância, né, no quesito de como ensinar, né, e também o como devem ser avaliadas essas habilidades nessa unidade temática de geometria? Então, primeiro a gente precisa voltar, como eu falo, sempre uma busca histórica para a gente entender como é que isso funciona. A geometria, historicamente, ela sempre foi pensada como uma área em separado da matemática, por ela ter características muito específicas. Então, em alguns momentos, o pessoal chamava os estudiosos de geômetras e não de matemáticos. Fazendo só um parênteses, não criticando, pessoal, mas só fazendo uma observação, que até na mesma turma tem professor que dá aula de geometria e tem professor que dá aula de álgebra. Separam. Eles dividem isso, né? Pois a base talvez comece a complicar um pouquinho essas organizações, mas isso é outra história. Mas a história da geometria, ela remete a alguns aspectos assim. E quando a gente entende essa época dos geômetras, né, os famosos geômetras, a gente começa a entender que eram pessoas que estavam como se fosse num outro patamar. Elas estavam completamente sobre a gente fala sobre a carne seca, ou seja, elas estavam olhando tudo de cima, estavam super tranquilas, Era os top. Estavam no topo da onda. E é interessante a gente perceber que, historicamente, no Brasil, principalmente, o ensino de geometria, na maior parte dos livros, isso em análise de livros didáticos, a gente verifica isso, principalmente na história da educação matemática, a matemática ela acabava deixando a geometria ou para o final do livro, ou ela nem aparecia no livro. Que isso causa um desconforto com a geometria histórico até. Sim. Né? Onde os próprios professores sentem dificuldade em trabalhar com a geometria. Então, não é só o caso do professor dos anos iniciais, que tem uma formação que muitas vezes não é tão intensa assim com relação à própria área específica, mas também com relação ao professor dos anos finais, que tem a sua formação que é específica de área de matemática e que mesmo assim não consegue trabalhar com a geometria. E por que ele não consegue trabalhar com a geometria muitas vezes? Porque ele não compreendeu isso quando ele era aluno. Então a formação inicial ela é muito importante. E a questão da geometria, professor, me permita, se estiver errado me corrija, ela é muito concreta, né? Porque, vamos por caso você for pegar a geometria lá, você vai ver a questão até dos planos cartesianos, os polígonos regulares, ela é mais fácil ser o visual, não é uma coisa tão abstrata assim, né? Quando você pega a questão, claro que deve entrar nas grandezas e medidas, né? Mas a questão de 2 triângulos, se são semelhantes ou não, né? Então você consegue fazer um visual claro, né? O que muda muito e o que vai mudar muito a partir de agora na base, principalmente com relação a essa ideia do visual, é quando a gente fala das geometrias de transformação. Na geometria de transformação, caso o professor não tenha, por exemplo, o uso de um software, o uso de um outro recurso que possa favorecer essa compreensão, ele precisa pensar muito bem como é que ele vai trabalhar essas habilidades referentes à geometria de transformação. Porque aí a gente tem que imaginar mesmo mentalmente, construir essa imagem mental de como é que se dá esse processo de ampliação, esse processo de redução, simetria trabalhando com rotação. Você entender como é que isso funciona na geometria de transformação
é essencial que você construa mentalmente. Então, o visual, quando a gente fala do visual, não é só o visual ter o papel na sua frente e olhar para aquilo, ou ter o quadro e olhar para aquilo. A gente está falando da construção mental também. Até os próprios celulares hoje, né, em programas específicos, eles fazem, né? Vira de um lado, vira do outro, faz o inverso, faz isso. Você tem tudo isso pronto na palma da mão. No smartphone tá cheio disso, né? Tipo Exatamente. Assim, esses aplicativos que só colocam a imagem, né? E você coloca lá, ele faz isso, né? Vai que o moleque pergunta pra você, professor, vamos fazer? Como é que faz? Exato. Então é interessante que nessa construção da geometria ou do entendimento da geometria, a gente possa fazer com que o aluno se aproprie mesmo da linguagem. Esse é o ponto principal na geometria, ele se apropriar da linguagem específica da geometria. A geometria tem uma linguagem específica, você entender sim o que é aresta, você entender sim o que é vértice, qual a diferença de aresta e lado, você pensar em polígono, o que é o polígono, como que ele se estrutura. Então, é muito importante que você entenda as características específicas, mas mais ainda é que você possa construir e discutir e argumentar sobre essas figuras construídas, essas figuras a serem construídas, a serem debatidas. E aí a gente entra em outros pontos que são norteadores, né? A argumentação, a investigação, a experimentação, os verbos que a gente bateu tanto aqui em outros blocos. Você começar a entender que na geometria isso é essencial no desenvolvimento. Então, mais do que pensar em recursos didáticos variados, eu vou usar um software, eu vou usar uma caixa de papelão, eu vou usar uma malha quadriculada. É entender primeiro aonde você quer chegar com isso. Quer ver, professor? Você falou agora em malha quadriculada. Às vezes eu vejo o uso, né, de malha quadriculada ou até o caderno, o famoso caderno de matemática, né, que era só para colocar os números um debaixo do outro, para ficar bonitinho. Mas, gente, quando você tem a questão da malha quadriculada, que tem até habilidade que diz sobre isso, que é você trabalhar com ampliação e redução, usando a malha quadriculada. Exato. Né? Então, vamos supor que você desenhe lá, até desenho aberto, né? Você quer fazer uma figura qualquer, o seu rosto, ou você quer fazer, vamos pegar os padrões, vamos fazer um retângulo, vamos fazer um triângulo, fazer o quadrado, amplie ele, reduza ele, né? A malha quadriculada não necessariamente necessita de um software para fazer para isso, né? Mas você consegue fazer a rotação, a translação usando a própria malha quadriculada. Exatamente. Uma das habilidades é do 6º ano, pessoal. Então, o EF 06MA 21, que diz lá, construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e redução com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. Exato. E aí a gente falou também lá no começo com relação ao como a gente pode avaliar essas questões. Sim. Dos pontos principais que a gente falou aqui foi do processo de argumentação. Quando o aluno consegue demonstrar, ele consegue provar por que aquilo funciona e por que aquilo funciona daquele jeito, ou quais são as características e por que as características são aquelas, já deu para perceber que ele entendeu do que a gente está falando. Então, quando você fala de propriedades geométricas, você precisa fazer com que o aluno mostre para você, né, no processo de avaliação, se ele compreendeu, como é que a gente sabe se ele compreendeu? Se ele consegue argumentar sobre aquilo, se ele consegue construir a ideia, se ele consegue demonstrar a ideia muitas vezes. Então, nas avaliações referentes à área de geometria, é essencial que eu pegue, de novo, trabalho com situações, problemas, seja do contexto do aluno, ou sejam de figuras imaginadas, mas que ele consiga argumentar sobre aquilo. Você tem questões fantásticas, por exemplo, da OBMEP hoje, que são construções de pensamento geométrico. E se o aluno não compreende esse pensamento geométrico, se ele não entendeu, se ele não sabe argumentar sobre, ele não consegue chegar numa solução. Sim. Então, é essencial que esse aluno desenvolva essa prática, de que o professor crie esse hábito em sala de aula de trabalhar com questões que resgatem isso, que resgatem essa argumentação, essa discussão. A geometria ela é um campo maravilhoso da matemática, essa noção de espaço ela é essencial que o aluno desenvolva, não só pensando no plano, pensando sim no espaço tridimensional e discutindo essas outras possibilidades. A gente comentava um pouco também aqui nos bastidores, eu comentei de uma colega minha na universidade,
que ela foi perdendo a visão por uma doença degenerativa. E ao final da graduação ela estava completamente cega. E a gente discutia muito porque a gente fez disciplinas de geometria junto na universidade. E a gente percebe que para ela era muito mais fácil a construção mental dessas imagens, para ela desenvolver isso. Mas essa construção mental dava um entendimento essencial, que é o que a gente busca quando a gente dá aula de geometria, que os alunos possam vivenciar isso, que eles possam construir isso, não só mentalmente, mas que eles possam construir isso com materiais manipuláveis, que eles possam construir isso desenhando, que eles possam construir isso descrevendo. Tem atividades fantásticas que a gente faz descrevendo figuras para que o outro desenhe, que são sensacionais, de você pensar em discutir propriedades, em discutir a investigação, a experimentação. Tudo isso faz parte desse desenvolvimento do pensamento geométrico, né? Pessoal, se é que me permite uma dica, mas professores do 6º ano ou do 9º ano, para vocês terem uma noção como é que, claro, a própria Maria Inês, presidente do INEP, ela falou que vai ter mudança já. Olhem, prestem atenção, nós estamos em 2018, já é para estar aplicando as habilidades em sala de aula, é claro, adaptando sempre a PPP, o currículo, deixar bem claro isso. 2019 já é para estar nas escolas, porque 2020 tudo pronto, né? Final de dezembro de 2019 tudo pronto. Só lembrando que 2019 é Prova Brasil. Teve em 2017, agora vai ter 2019. E com certeza 2019, meados de outubro, novembro, né? Que geralmente é a data da Prova Brasil, já vai vir, segundo a Maria Inês comentou, isso é só vocês verem no site do INEP, tem entrevista dela, ela comentando que vai já ser reformulada a Prova Brasil já em cima da base. Em cima da base. Então, vocês podem pegar a Prova Brasil de anos de 2017, 2015 e dar uma olhada como é que está sendo cobrada a geometria na Prova Brasil, né? Para ter uma referência, né? Prova do 9º ano, peguem lá da Prova Brasil, né? Porque é obrigatório a língua portuguesa e matemática, né? Então, os professores de matemática têm até materiais a mais, né, do que de outras áreas, que é ciências, geografia, história, que não tem, né? Espero que entre, que está para entrar, já tem uma discussão para entrar também todas as áreas na Prova Brasil, né? Claro, respeitando a idade da criança, no caso do 5º ano, né? Mas do 9º ano, já tem uma discussão sobre isso. Para vocês terem uma noção, né? Como é que está sendo cobrada essa geometria no 5º ano? Que daí o professor do 6º ano já sabe como é que está vindo essa molecada. Exatamente. Ou até o professor do 5º ano já sabe o que no ano dele aquela criança já devia ter esse conhecimento, essa habilidade, as habilidades desenvolvidas. E né? também perceber que dentro desse trabalho, por exemplo, vamos pegar um exemplo da Prova Brasil, pensar em planificação. Sim. Planificação é uma discussão que já acontece há bastante tempo, e que alguns professores entendem que a figura é tridimensional e acabou, e você não tem que discutir planificação. Então, é importantíssimo que a gente pare e pense, olha, planificação é importante para você compreender os diferentes aspectos, as diferentes características de uma figura tridimensional. E, mais do que isso também vai ser cobrado em avaliações externas. Sim. Então é interessante que a gente perceba as próprias avaliações externas como norteadoras desse processo. Sim. Como a Azeitona falou, a importância que a gente tem em lidar com habilidades específicas da área de geometria e que vão aparecer por aí. Agora, uma coisa é certa, pensando nesses aspectos, a novidade bombástica da geometria, que é o trabalho com geometria de transformação, que não era exigido antes, sim, precisa de muita atenção. Falando de geometria, é necessário, eu sei que eu estou repetindo aqui, reforçando, mas a gente precisa ter muita atenção com as geometrias de transformação, porque elas mudaram completamente o jeito de se pensar a geometria. Bom, professor, sendo repetitivo novamente, acabou o nosso tempo, galera. O tempo passa tão rápido aqui que flui, né? Temos aqui, ficam controlando, 300 pessoas no estúdio aqui, vai. Aí você perde um pouco, tem que olhar lá, mas enfim, tá muito gostoso, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo. Eu, professor, estamos aqui curtindo. Muito legal esse nosso bate-papo, né? Porque faz parte do nosso contexto. Espero que estejam fazendo parte do contexto de vocês. Aguarde o próximo bloco. Vamos falar de um assunto bem interessante que talvez seja novidade para vocês. Aguarde até o próximo bloco.